Graça e paz, irmãs e irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo da nossa revista RED, Fundamentos da Fé, série Fundamentos da Fé. Hoje vamos para a nossa lição de número 11, que tem como tema a providência divina, amorosos cuidados do Deus provedor e cuidador. Um assunto bom para nós meditarmos e ponderarmos o cuidado de Deus e a provisão de Deus na nossa vida. Esse Deus que cuida, que provê na vida de cada um de nós. O nosso texto áureo desse estudo é o que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 14. Abraão deu para aquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Jeová Jirê significa o Senhor proverá. Alguns nomes, Alguns nomes na Bíblia de Deus, que se refere a Deus. Nós temos Jeová Jirê, Jeová Rafá, o Deus da cura, Jeová Nissi, nossa bandeira, Jeová Shalom, que é a nossa paz. Mas hoje vamos falar do Jeová Jirê, o Deus das santas provisões. Este foi o nome dado por Abraão ao lugar em que ofertou o carneiro em substituição a Isaque, seu filho, após o anjo do Senhor dizer a Abraão para não sacrificá-lo. Você lembra dessa história que Abraão é convidado a sacrificar o próprio filho para agradar a Deus, e no momento do sacrifício, no momento em que ele ia imolar o seu próprio filho, o Senhor provê um cordeiro. E Abraão vai colocar o nome daquele monte, no monte do Senhor se proverá, ou Jeová Jirê, o Deus das santas provisões. Até vou aproveitar aqui a introdução para dizer a você que mesmo em situações de escassez, obedeça ao Senhor, porque Ele sempre tem para prover, Abraão se dispõe a ir ao monte do Senhor. O pedido tinha sido: vá ao monte e sacrifique o seu próprio filho por amor a mim. Abraão não hesita, vai com um coração apertado, mas com uma fé inabalável, ele oferece em sacrifício o próprio filho. E na hora de executar o sacrifício, Deus provê para ele o cordeiro, porque esse é o nosso Deus. Ele sempre provê no momento certo, na hora certa. A Ele seja a glória e o louvor. A expressão usada em Gênesis 22, 14, no monte do Senhor se proverá, tem sido considerada equivalente ao ditado: o limite do homem é a oportunidade de Deus. Quando meditamos na natureza de Deus no que concerne ao seu amoroso cuidado para conosco, a gente fica maravilhado. A ação do Senhor é em prol de seu povo, sempre visa o bem. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, como diz Romanos 8:28, mais conhecido na tradução convencional, que diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nessa lição, vamos estudar alguns aspectos práticos do cuidado de Deus para com cada um de nós. Primeiro ponto desse estudo é o Deus provedor. Abraão estava naquele lugar e deu o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor proverá. Nessa passagem bíblica, nós encontramos Abraão levando seu filho para
para o monte com a finalidade de sacrificá-lo em obediência à vontade de Deus. Não foi fácil para Abraão tomar essa decisão, mas obedeceu à ordem divina, confiando firmemente no Senhor, que havia feito muitas promessas que iria realizar através de Isaque. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele irei estabelecer a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Era a promessa de Deus para Abraão e Sara em Gênesis 17, versículo de número 19. Nós aprendemos com Abraão a confiar totalmente no Senhor. Ele é fiel, justo em todos os seus caminhos. Quando Abraão foi provado, por Deus para oferecer Isaque em sacrifício, ele obedece a Deus, não questiona, não negocia nada com Deus, simplesmente obedece a Deus. Eu tenho um amigo que vive fora do Brasil, vive no Uzbequistão, e ele dizia o seguinte: você obedece primeiro e vai entender depois. Quando nós temos essa disponibilidade em obedecer a Deus, primeiro, no final nós vamos entender qual é o propósito de Deus em todas as coisas. Quando a nossa fé é provada e aquilo que Deus nos pede não é a nossa vontade, queremos que o Senhor mude os seus propósitos. Nós tentamos, com os nossos argumentos fracos e limitados, fazer com que Deus faça a nossa vontade. A atitude de Abraão diante da ordem do Senhor não deixa dúvida de que é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. A obediência é um ato de fé na plena providência divina. Ele ergue os olhos aos céus, Abraão, e vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Vai lá, pega e sacrifica como holocausto em lugar do seu filho. A provisão de Deus no sacrifício de Isaque está em Gênesis, capítulo 22, versículo de número 13. Na Epístola dos Hebreus, nós vamos encontrar Abraão fazendo parte da galeria dos heróis da fé. E lá diz, Hebreus 11, 19, Abraão, fazendo parte da galeria dos heróis da fé, vai declarar o texto bíblico: levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Hebreus 11, 19. Para provar a providência de Deus, precisamos obedecer e confiar plenamente nele. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, obedecendo a sua vontade e a sua palavra. Mas é difícil a gente obedecer ao Senhor quando que nós não estamos vendo o final das coisas. Mas creia e obedeça, porque o Senhor sempre tem uma saída. Ele sempre tem um meio, ele sempre tem um jeito, ele sempre dá um jeito, a ele seja a glória. De que forma nós temos confiado no Senhor quando somos provados? Irmãos, não existe outra forma de nós demonstrarmos a nossa confiança em Deus se não for pela prova. Deus põe a gente na prova para ver se confiamos ou não. Na verdade, não é Deus quem vai ver, nós é que vamos ver o nosso nível de confiança no Senhor. Temos obedecido ou questionamos o Senhor quando não é a nossa vontade que prevalece? Você obedece ou você questiona? Como a música popular aí no mundo gospel, você questiona ou adora? Você questiona ou avança em direção ao que Deus tem? Bom, vimos aí o Deus provedor. Agora vamos ver o Deus que cuida de nós. É o segundo ponto. Vamos ler o texto de Salmo 40, 17, que diz: mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Salmo de número 40, versículo de número 17. Um outro texto
nessa direção do cuidado de Deus é 1 Pedro 5:7, que diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós. Tem até uma canção também popular que diz: Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Não ando sozinho, não estou sozinho, porque Deus cuida de mim. Essa é uma verdade incontestável. Louvemos ao Senhor por seu amoroso cuidado por todos nós. Você já parou para pensar o porquê desse cuidado? Será que a gente merece? Não é por méritos, né? Relacionamos duas razões pelas quais Deus cuida de nós. A primeira é: Ele é amor. Deus, em sua essência, é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Deus revela o seu amor através do seu cuidado para conosco. Quem ama, cuida. O Senhor nos guarda e nos livra de todo mal. Salmo 34, 7 e 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Deus quer que experimentemos do seu amor e cuidado. Como é bom quando podemos desfrutar do cuidado amoroso de Deus. Provemos, o texto diz, provai e vede que o Senhor é bom. Nós muitas vezes não experimentamos a bondade de Deus, porque não nos entregamos à sua soberana vontade. Segundo aspecto de que Deus cuida de nós, primeiro é que Deus é amor. Segundo é porque pertencemos ao Senhor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. 1 Coríntios 6:20. O segundo aspecto do cuidado de Deus, porque Deus cuida de nós, é porque pertencemos ao Senhor, somos do Senhor, e se somos dele, pertencemos a ele, ele cuida de nós, ele cuida de cada detalhe, ele sabe do que nós precisamos, e na hora certa ele entra com providência e você vai dar glória aí. Na verdade, não espere dar glória, né? Faça como Miriam. Eu aprendi esses dias com uma pastora amiga minha, né, Kátia Lino, que Miriam, na mudança ali, na travessia do Mar Vermelho, ela tinha um pandeiro dentro da bolsa, já estava calculando que iria cantar o hino da vitória. Deixou o pandeiro ali, na hora certa, ela tira o pandeiro e começa a cantar. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não espere, né? Não espere o milagre acontecer para você louvar, para você adorar. Louve e adore, aleluia, por fé, pela provisão de Deus que vai vir sobre a sua vida. Esse tema é um tema que me inspira, né? Sabe, falar do cuidado de Deus e da provisão de Deus é um tema que inspira. Por quê? Porque a gente enche o nosso coração de certeza de um Deus que cuida de todas as coisas, de um Deus que tem o controle de tudo e que cuida de todas as coisas e também cuida de mim. Nós poderíamos ainda avançar e falar aquele texto bíblico que Jesus disse: olhem os lírios do campo, né? Os pássaros, eles não semeiam, não plantam, e nem por isso Deus deixa de cuidar deles. Se Deus cuida do lírio do campo que logo nasce e morre, quanto mais de nós, aleluia, quanto mais de cada um de nós. Então, por que nós devemos aí acreditar, e quais são as razões pelas quais Deus cuida de nós? A primeira é porque Deus é amor. A segunda é porque nós pertencemos ao Senhor.
Senhor. Aleluia. Somos propriedade do Senhor. Ele nos comprou com seu sangue na cruz do Calvário, nos resgatou das trevas para a luz, e como filhos nós devemos obedecê-lo. A sua vontade é que proclamemos a todos a sua gloriosa salvação. Como nós temos respondido ao cuidado amoroso de Deus por nós? Temos demonstrado esse cuidado para com o nosso próximo? Porque se Deus cuida de nós, nós também somos desafiados a cuidarmos uns dos outros. Irmãos, cuidar uns dos outros não é cuidar da vida do outro. Cada um cuide da sua própria vida, mas o cuidado mútuo. Ô irmão, você está bem? Está necessitando de alguma coisa? Precisa de algo? Precisa de uma oração? Esse cuidado mútuo que nós oferecemos reflete a certeza desse cuidado de Deus para com cada um de nós. Vamos avançando para o terceiro ponto, já, aleluia, que diz o cuidado no servir. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que já teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhes disse: vá e façam o mesmo. Lucas 10, 36 e 37. Nessa parábola do bom samaritano, Jesus vai ensinar que o amor de Deus se revela em atitudes práticas que visam o bem das pessoas. A classe religiosa, a classe da religiosidade, né? Aqueles religiosos desse tempo não alcança isso, mas os religiosos da época de Jesus valorizavam uma vida de aparência exterior, negligenciando a prática da misericórdia e da justiça. E ele vai dizer: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, misericórdia e fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Nós devemos dar o dízimo, devemos ofertar, é verdade, mas nós podemos ir além. Nós podemos enviar uma cesta básica para alguém que está necessitando, né? Devemos abençoar alguém com um versículo bíblico, com uma chamada de vídeo. Nós não podemos cair na mesmice da religiosidade que se preocupa com aquilo que é aparente e superficial. Jesus nos desafia a não somente dar o dízimo da hortelã, do entro, do cominho, mas praticarmos, aleluia, a justiça, misericórdia e a fidelidade. Mateus 23, 23. O ensino de Jesus se contrapôs à falsa religiosidade. Jesus é o servo sofredor que se entregou e entrega a sua vida por amor a todos nós. Se auto-humilhou, mesmo assumindo a forma de servo. Filipenses 2, 5 ao 11, né? Sendo servo, obedeceu. E essa obediência leva ele à morte de cruz, pelo que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Ele serve os necessitados por amor. E ao finalizar o seu ensino com esse perito da lei, ele vai dizer ao perito da lei: vá e faça o mesmo. Jesus se entregou, se sacrificou, se esforçou, fez, perdoou, usou de misericórdia. Então nós estamos sendo desafiados a fazermos o mesmo, para que as pessoas experimentem o cuidado de Deus também através das nossas vidas. A verdadeira religião consiste em cuidar de viúvas e órfãos em suas necessidades. Tiago 1, 27. Numa sociedade que é totalmente materialista, egocêntrica, nós estamos sendo desafiados como igreja a cuidar daqueles que ninguém cuida. Isso é o amor cristão na prática. É o cuidado amoroso em bem servir o próximo. Que o Senhor nos ajude a fazer o bem a todos, principalmente os nossos irmãos da fé.
Gálatas 6:10. Concluo esse estudo breve que me inspira e me desafia dizendo: o Senhor cuida de nós através do seu amor e fidelidade. Somos gratos por seus livramentos e bênçãos. Seu propósito é cada um de nós também seja uma bênção para outras pessoas. E nesse quesito, você que me assiste, né, nas minhas redes sociais, no YouTube, sabe Deus, no Facebook, no Instagram, eu quero desafiar você como cristão a também ser um instrumento de bênção na vida do seu irmão, da sua irmã, né, da sua família, das pessoas que cercam você. Um instrumento de bênção, que as pessoas possam experimentar o cuidado de Deus através da sua vida, meu irmão e minha irmã. A prática do amor cristão consiste em fazer o bem sem nenhuma outra intenção. Se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 João 4:20 é as nossas considerações nesse estudo, né? No 11º estudo, o estudo número 11, que fala da providência de Deus, os amorosos cuidados do nosso Deus, que é provedor e também cuidador. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante de Deus nesse tempo? Feche seus olhos aí aonde você está e ore comigo. Senhor, nós te louvamos, porque Tu és um Deus amoroso e cuidador de cada um de nós, e também um Deus provedor. Minha oração é para que o Senhor levante cada um de nós também com esse amor que vem do Senhor, e que as pessoas possam experimentar a bondade do Senhor através das nossas vidas, que sejamos instrumentos de provisão e bênção na vida de outras pessoas. Oramos no Teu nome, o fazemos. Amém. Deus te abençoe. Muito bom falar sobre a provisão de Deus. Deixa o Espírito Santo aí ministrar no seu coração. Você que tem aí interesse em adquirir a nossa revista, faça contato, deixa aí o seu comentário. É isso aí que a gente deseja para você. Um beijo no seu coração. Até o próximo estudo, se Deus quiser.